Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. O padrão divino para os filhos. Bom que tem filhos aqui, né? E nós somos filhos, os filhos mais velhos já não têm mais os pais até. Alguns têm, mas estão longe. Mas os filhos novos estão aqui. Vão receber uma dose de sabedoria hoje para viver bem, né? Vamos orar então? Pastor Ival, ora ao Senhor, Deus abençoar. Senhor Deus, Senhor Pai, outra vez, Aleluia. nós queremos te louvar e te engrandecer por que tu és. Somos gratos a ti por essa oportunidade que temos concedido, Senhor, para estudar mais uma porção da tua palavra, Senhor. Vemos o teu servo como tens usado, Senhor amado, para a ministração desse ensinamento, Senhor. Nos abençoe para que venhamos, Senhor amado, entender e compreender todo esse manancial. É para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Hoje, tu não pode engasgar com água. Desculpa, irmãos. Fui beber água, chupei ar antes. A água vai para o lugar errado. Bom, o padrão de Deus para os filhos, né? Então, nas lições anteriores já falamos sobre isso, que Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, Ele confiou os filhos aos pais. Na alma e no espírito serem fortes, e isso os pais ajudam os filhos quando criam segundo os padrões de Deus, né? Então, eventualmente, os filhos eles vão ser independentes da ajuda dos pais. Todavia, nós considerando que os filhos necessitam de cuidados conforme previamente planejado por Deus, ele próprio precisa cooperar com os pais nesse sentido. Então, não é somente a obrigação dos pais, mas também uma responsabilidade dos filhos. Então, com sabedoria e conhecimento limitados, o filho tem por obrigação reconhecer a sabedoria, o conhecimento amadurecido de seus pais, isso é, a vivência, o tempo de vida dos pais já passaram por várias etapas. Então, quando o pai ou a mãe fala alguma coisa para o filho, é porque ele já passou por isso e ele sabe. No momento, a gente só vê o desafio, aquela aventura, mas os pais, que muitas vezes já passaram por isso, sabem das consequências também. E aí, para evitar que os filhos sofram as consequências, os filhos eles devem ouvir os pais falarem e fazer na balança, para dizer, será que isso realmente é verdade? Porque eu não estou enxergando isso. E é lógico que a gente, quando é mais novo, não enxerga certas coisas que somente o tempo e a experiência vai trazer. Mas muitas vezes tem coisas que a gente sabe que é errado, mas o ímpeto da juventude nos leva a querer experimentar essa aventura. E aí então é que entram os pais aconselhando, ajudando a entender que isso pode ser uma experiência boa, mas também ser uma experiência má, né? E muitos filhos que arriscaram certas coisas, que até os pais arriscaram, não saíram vivos, né, da experiência, arriscados. Então, a dependência que os pais querem que os filhos saibam deles é que quantos filhos têm sofrido, por exemplo, doenças, acidentes, por desobedecerem as regras e os preceitos dos pais, seja quanto a atravessar uma rua, andar em lugares proibidos, cercar-se de más companhias e etc. Então, a dependência que os filhos têm dos pais não é somente espiritual, mas também social. Nem sempre as crianças sabem fazer o quê? Rejeitar o mal e escolher o bem, né? Conforme Isaías 7,16 fala.
Mas à medida que são instruídos, vão amadurecendo e adquirindo essa capacidade. E os pais, guiados por Deus, são os seus primeiros professores, seus primeiros mestres. Então, nessa lição nós vamos estudar isso, né? Os deveres bíblicos dos filhos para com os pais. Suas responsabilidades, elas vão além da obediência, ela também vai aprender a sujeitar-se a Deus bem cedo na vida. Os filhos, eles não terão dificuldade em preencher os requisitos bíblicos definidos pelo Pai Celestial, que tanto os ama se eles se proporem a obedecer esses conceitos. Primeiro, honrar ou respeitar pais, obedecer aos pais, ajudar os pais, amar, honrar e obedecer a Deus, e 20 meninos e escutai-nos. Então vamos lá. O texto 1 fala sobre respeitar e honrar os pais. O que está escrito em Êxodo 20, 12? Vamos ler, Marcos. Então esse é um mandamento com promessa, né? O respeito devido aos pais é de tão grande importância que se constitui no primeiro mandamento com promessa, né? Conforme observado na carta aos Efésios 6,3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Então, as leis que Deus entregou a Moisés, conhecido como os 10 mandamentos, nós vamos ter duas divisões aí. Os primeiros 4 mandamentos são os deveres do homem para com Deus, nesses primeiros 4 mandamentos. Já os outros 6 serão os deveres do homem para com a humanidade, né? Então, o primeiro mandamento desta segunda divisão foi escrito para os filhos, e é o único que tem uma condição ligada a uma promessa de bênção para os que o observarem. Então, parece que após uma pessoa acertar as coisas com Deus, o próximo passo é ele acertar as coisas com o pai e com a mãe. Então, quando a pessoa compreender o conceito de que quem é Deus na nossa vida, ele vai então entender que também deve se acertar com os seus pais, quem sabe pedindo perdão por palavras ofensivas na hora da raiva, na hora do... né? A gente solta palavras muitas vezes que ofendem os pais, que entristecem o coração e fica mágoas, fica até mesmo feridas no coração, né? Por quê? Porque nós sabemos nossos pais, eles entregaram tudo por nós, negaram a si mesmo por nós. Quando bebês, independente deles, eles não se emiscuíram de passar noites acordado, de procurar nos proteger de todos os meios, tentar dar todo o conforto possível, até mesmo deixando de comprar coisas para si, para dar para os filhos, e muitas outras coisas que os pais fazem quando os filhos chegam, né? Então, na verdade, o mandamento para o filho respeitar e honrar os pais encontra-se não somente no Antigo Testamento, mas também ele é ratificado em Novo Testamento pelo próprio Cristo. Em Mateus 15, de 3 a 9, Jesus pregou um sermão cujo tema é honra devida pelos filhos aos pais, né? E em Marcos 7, lá do 6 ao 13, o Senhor repete a demonstração com mais detalhes. Insiste que honrar a Deus compreende também honrar os pais. E aquele que não os honra, tampouco está honrando a Deus. Então, uma das formas de nós sabermos se nós honramos a Deus é quando honramos os pais. E quando não há honra,
E aí vem aquelas coisas, né? Mas e se os pais forem ruins? Se os pais se separaram? Se o pai bebe? Se o pai é violento? A diferença de honra para a diferença de não acatar certas coisas é diferente. Honrar significa que sempre você vai respeitar. Agora, se o pai é violento ou ele é ditador, então a gente sofre isso no momento, mas buscando em Deus uma resposta para a bênção que Deus tem para nossos pais, que abençoam nossos pais, a nossa família é abençoada. Então nós vamos ver sobre isso agora, né? Então, na verdade, parece que após uma pessoa acertar essas coisas com Deus, ele acertando com os pais, o que vai acontecer? Os filhos vão estar dentro daquela promessa, para que te vá bem e tenha os dias prolongados na terra, ok? Há filhos que só obedecem aos pais porque têm medo de ser castigados. Porém, a melhor razão para a obediência deve ser o amor e o respeito. O amor inclui todas as responsabilidades dos filhos perante os pais. Então, não podemos honrar os pais e nem tampouco amá-los sem os honrar. Então, se eu honro, eu amo. Se eu não honro, eu também não amo. Então, na verdade, talvez seja até ouvido um filho dizer, você já pode ter ouvido isso, ou acho que te mesmo pode ter falado, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Mas se a gente parasse para analisar todo o encantamento que envolve o nascimento de uma criança, o filho que faz essa afirmação, ele prostrar-se-ia diante de Deus, maravilhado, agradecido, dizendo, tal qual o salmista, por modo assombrosamente e maravilhoso me formastes, lá no Salmo 139, 14. E olharia para os pais com mais ternura e gratidão. Que desprendimento o dos seus pais! Quantas noites mal dormidas! Quantas necessidades pessoais sacrificadas em favor dos filhos! Quanto cuidado para que não lhes falte o melhor, desde o teto que os abriga, a roupa que os veste, do alimento que os sustenta e até a escola que ele vai ser instruído. E acima de tudo, não faltam aos pais crentes o amor e o zelo pela vida espiritual dos filhos. Então tem tanto que considerar, né? Por que não honrar os pais? Por que não respeitá-los e amá-los, né? Então, aí está o primeiro texto, fala sobre essa condição de quantas bênçãos os filhos podem receber ao honrar os pais. Então, as perguntas vocês já responderam, vamos ao texto 2. Obedecer aos pais, então não é de admirar. Infelizmente, amados, no mundo de hoje, a maior parte das pessoas só faz o que acha certo aos seus próprios olhos. A obediência não é valorizada e nem praticada. Inclusive, infelizmente, nas escolas, muitos filhos aprendem a desonrar os pais, não obedecê-los. Se caso acontecer de uma disciplina mais forte, eles podem contar para o diretor da escola que vai tomar as providências contra os pais. Então, por isso que a Bíblia diz que os filhos trairiam os pais. É exatamente nesse sentido. Porque não querem obedecer às ordens, não querem obedecer à disciplina, eles têm a lei a favor dele, uma lei injusta,
contra até os ensinamentos da Bíblia e de Deus, mas que os filhos acabam gostando porque favorece a eles. Então, a questão da obediência tem sido um problema, desde que nossos primeiros pais, eles ensinaram o primeiro ato de desobediência. A entrada do pecado no mundo afetou seriamente o relacionamento familiar. Paulo ele descreveu especificamente o efeito do pecado nos filhos, lá em Romanos 1, versículo 30 e 31. Vamos ler? Desobediente aos pais e mães, nesses infiéis, sem afeição natural, irreconciliáveis, se lê mais devagar, sem misericórdia. Então, o que é isso, amados? As famílias pagãs, elas, quando se convertiam a Cristo no dia do Novo Testamento, elas se caracterizavam por essa descrição de Paulo. Porque quando não se tem regras e nem disciplina, cada um faz o que dá, o que acha certo. Isso vira um confronto de gerações. E as pessoas se agridem, são violentas, elas são irreconciliáveis, sem afeição natural, desobedientes aos pais e às mães. Então, esse vídeo está sem áudio. o vídeo está sem áudio? Eu acho que é aqui, desculpa, agora acho que vai dar áudio. Obrigado. Eu esqueci de ligar aqui, vai ficar sem áudio aí. Todo mundo está ouvindo? Desculpa os irmãos que estavam assistindo aí pelo Facebook, porque eu não tinha ligado o microfone aqui, mas agora vai começar a ouvir. Então, essa entrada do pecado afetou isso, trouxe consequências no relacionamento familiar. E lá em Efésios 4, 17 a 24 e em Colossenses 3, de 5 a 11, ao instruir sobre a vida em Cristo, o apóstolo Paulo, ele exorta os filhos com relação às atitudes e ações que devem ter em relação aos pais. E também em Colossenses 3:20, ele recomenda o quê? Vós, obedecei em todos os vossos pais, porque isso é agradável ao então veja bem, se você obedece aos pais, você está agradando a Deus. Ok? Então, 4 razões para obedecer aos pais, né? Primeiro, porque são cristãos. Se de fato forem, escrevendo aos cristãos de Éfeso, Paulo, ele descreve a nova situação do crente em Cristo. Despojado do velho homem, renovado no espírito da mente e revestido do novo homem. E ele prossegue, então, falando da conduta própria do cristão. E dentre outras recomendações, o que ele diz? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais em Senhor. Porque isso é justo. Então, porque isso é justo. Então, enquanto adolescentes, Jesus Cristo deu um destacado exemplo de obediência aos seus pais, porque lá em Lucas 2, de 41 a 51, vemos que Jesus, como um modelo a ser imitado por todos os jovens, obediência e submissão aos pais, embora já soubesse que era filho de Deus e conhecesse a razão da sua vinda ao mundo, ele submeteu-se à autoridade dos seus pais aqui na terra. Veja, Lucas 2, 51, vamos ler? E desceu com eles e era sujeito. Então veja bem, ele era sujeito a seus pais. As outras 2 razões por que os filhos devem obedecer aos pais são de ordem pessoal. Primeiro, para que te vá bem. Então, o filho obediente, ele tem essa promessa de Deus de conduzir ele para a prosperidade na vida. Que está dizendo, o fato é que geralmente os filhos obedientes são beneficiados. Raramente os pais tratam filhos obedientes com restrições ou com severidade, porque é desnecessário.
Geralmente o oposto é que é verdade. O caminho para a maior liberdade e confiança está justamente no respeito e na confiança, né? Obediência, obedecer e respeitar. E os irmãos sabem que a bênção acompanha a obediência. Quando a gente quer ser abençoado, a gente tem que obedecer a palavra. A bênção será consequência da obediência. O contrário também é verdadeiro. A desobediência afasta de nós as bênçãos de Deus. Isso em todas as áreas, inclusive o crente rebelde, ele está longe das bênçãos. O crente obediente, fiel, está acompanhado por bênçãos. Vocês já pensaram nisso? Aqui, na verdade, o fato é que geralmente os filhos obedientes eles acabam sendo beneficiados porque a bênção acompanha. Então, o caminho para a maior liberdade e confiança é justamente a obediência e respeito. E se, como filhos, nós desejamos que os pais confiem em nós, nós devemos demonstrar amor para eles e respeito, que aí torna a vida dos pais mais fáceis. Veja, quando o pai e uma mãe vê um filho desobedecendo, procurando outros lugares perigosos que os pais advertem, mas ele assim mesmo insiste porque quer, ele traz sofrimento para os pais, angústia, ansiedade. E não chegou ainda, o que será que aconteceu? Sabe, nunca se sabe o que está acontecendo nessas festas, nessas baladas, né? Então, e o outro que ele fala é que tenhas vida longa sobre a terra. Então, embora não esteja dando as garantias de uma vida longa, né? Mas Deus, ele quer dizer que os filhos desobedientes podem encurtar suas vidas aqui na terra por causa das ações irresponsáveis. Todos os dias morrem jovens em acidentes ou pelo consumo de drogas. Será que os pais queriam que ele fizesse isso? Outros estão na cadeia por terem se associado a maus companheiros e contra a vontade dos seus pais. O ditado que tem-se aí fora é: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então, se a gente andar com maus companhias, a gente vai acabar também sendo uma má companhia. Dessa maneira, a sua vida é encurtada. O salário da desobediência, né? É o salário, a vida encurtada. E contra eles, o que fazem? Escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler mais alto? Ó. Vamos ler esse texto tudo aí. Ó. Muito importante para que todo mundo ouça. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes ao pai e à mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 19 adjetivos aí, o que essas pessoas são, que qualifica essa pessoa. Veja, amante de si mesmo. Quer dizer, só pensa no bem dele. Avarentos, mão de vaca, não gosta de ajudar em casa, não gosta de ajudar ninguém, o dinheiro é só dele. Presunçosos, acham que sempre estão certo. Soberbos,
eu sou assim mesmo, ninguém, né? Como dizer, nem meu pai e minha mãe falam assim, nem meu pai manda em mim. Profanos, ingratos, desobedientes aos pais, sem afeto natural, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, meu Deus, obstinados. Sabe o que é a pessoa obstinada? Ela pode ser aconselhada, pode ser avisada, ela continua a obstinação. Deus falou que o povo era obstinado e que ele iria punir por causa disso. Orgulhosos, mais amigos dos prazeres, né, do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, parecem tão bonzinhos, mas nega a eficácia dela. E aqui que a Bíblia diz, destes, Jesus amado. Então essa é o que o jovem tem que tomar cuidado. Você jovem cristão, tem colegas lá na escola, tem colegas, não é errado isso não. Ao contrário, você deve ter sim para influenciá-los. Mas se estes querem influenciar você, ou você percebe que você está sendo influenciado por ele, quando você começa a responder para os pais, quando você começa também a pensar em coisas que não são boas, você tem que pensar assim, peraí, isso está me fazendo mal. A Bíblia diz, as más conversas corrompem os bons costumes. Então você tem que se afastar. O texto 3 fala sobre ajudar os pais. Os filhos têm a responsabilidade de ajudar no serviço da casa. Viu, gente? Viu? São os pais que provêm o sustento, mas os filhos devem, de bom grado, colaborar com os afazeres do lar. Essa obrigação é preponderante no treinamento dos filhos. Infelizmente, alguns pais ou mães, desde criancinhas, apalpam os filhos, não vai fazer isso, é coitadinha, pequenininha, não vai, Depois que cresce, tem que ajudar. E aí tem que ficar obrigando, tem que ficar ameaçando para poder fazer. Isso não é bom. Isso devia ser uma coisa voluntária. Devia ser algo de prazeroso para um filho, ajudar o pai e a mãe nas tarefas do lar. Né? E através dessas responsabilidades que são atribuídas a eles, eles aprendem a ser úteis, aonde quer que forem. Descobrem que é uma alegria fazer a sua parte. Os filhos que nunca ajudam em casa, geralmente eles crescem preguiçosos e quando adultos chegam a repelir o trabalho indispensável ao autossustento. Quer dizer, não gostam de trabalhar, querem sempre arrumar um jeito de depender de alguém. Eu me lembro que os filhos agora, eles dizem para os pais, agora mudou, agora os filhos ficam em casa até uns 30, 32 anos, até terminar a faculdade. A faculdade não é com 32 anos que termina, quem termina porque repetiu o ano, né? E eles querem carro, eles querem casa, comida, roupa e ainda mesada, né? Ainda mesada. Pai, minha mesada aí, precisa sair. Isso não é bom. Isso ensina eles a serem preguiçosos. E os pais são culpados disso também, porque não ensinaram os filhos a terem responsabilidade, a sentir o peso das coisas. Porque tem filho que fala assim, eu vou embora, vou sair de casa, vocês não me amam, você vai sair de casa? Então seria bom que os pais façam isso, tudo bem, arrumar um lugar para eles ficar, mas eles vão ter que pagar aluguel, vão ter que lavar a roupa, vão ter que fazer a própria comida, vão ter que comprar. Aí que eles vão ver o valor que é morar na casa dos pais. Abrir a geladeira a hora que quer, comer o que quer muitas vezes, né? Ter essas facilidades, mas eles não valorizam isso. Isso é tão natural que eles pensam que isso vai acontecer sempre. Mas só que vai ter hora que eles vão sair de casa
E aí é que a responsabilidade vai pesar e muitos não estão preparados e acabam sendo prejudicados, acabam acabando com relacionamentos, acaba com o casamento, porque se acham, e o pior problema é que os pais hoje chamam os filhos de príncipes e princesas. Então, príncipe e princesa, ele não precisa trabalhar, ele não precisa cozinhar, a princesa não precisa sujar a mãozinha para fazer as coisas de casa, né? E aí então, quando vai lá para fora, para o mundo, vai querer que todo mundo cozinhe para ele, lave a roupa deles e tal. Aí, de princesa, dentro de casa, muitas crianças já se tornaram reis e rainhas, porque eles que mandam, eles que escolhem a comida que vai comer, eles que escolhem quando vão viajar ou não, eles que escolhem o lugar que vão. Então, viraram donos. E os pais acabam se submetendo a isso, achando até importante que os filhos sabem decidir, mas sabem decidir por bem deles mesmos, né? Que são amantes de si mesmos. E se os pais não fazem, lá vem bico, lá vem bravura, lá vem respostas mal educadas, tudo isso por ser mal educados. Não é o padrão bíblico isso. Isso é o padrão do mundo, ok? Ajudando no sustento do lar. Quando começar a trabalhar fora de casa, os jovens devem colaborar com as despesas do lar, enquanto morarem com os pais, ok? Isso os ensinará a administrar o dinheiro, além de dar-lhes grata satisfação do altruísmo e da cooperação. É muito fácil um jovem pensar, eu estou ganhando meu dinheiro, é meu, vou guardar para mim. Então, na verdade, sim, é bom guardar dinheiro, mas tem que saber dividir. Então, a começar a trabalhar fora de casa, eles devem pensar assim, poxa, agora eu posso ajudar meu pai, minha mãe, eu posso ajudar a despesa da casa, né? Então, mesmo depois que os filhos saem de casa, há um cuidado muito especial que a Bíblia ensina com relação aos pais idosos. Cabe aos filhos sustentarem, cuidar deles com amor, paciência e carinho, da mesma forma que foram cuidados por eles. A devoção, a honra e o respeito devidos aos pais devem durar enquanto forem vivos. E esse conceito foi ensinado pelo nosso Salvador, lá em Marcos 7, 6 a 13. Olha só, eu vi uma historinha, um filmezinho, de um pai já idoso, talvez até com um pouco de Alzheimer, perguntando para o filho várias vezes a mesma coisa. E o filho irritado, falou, pai, mas você já perguntou isso outra vez, já expliquei para o senhor várias vezes, o senhor não... Aí o pai, num momento de lucidez, falou, mas filho, quando você era pequeno, você também fazia isso. Quantas histórias eu tive que contar para você mais de 10 vezes? Quantos videozinhos você assistiu mais de 10 ou 20 vezes? E você já não ficava bravo por causa disso. Então é tudo, sabe, a vida é um ciclo, né? A gente vai, cresce, fica adulto, né? Depois vai voltando ao mesmo nível, né? Você vê que tem figuras, memes que aparecem, um velho passando e uma criança passando, né? Uma criança dentro de um carrinho e um velho empurrando um carrinho, né? Um bebê vindo e aí o velho passando. Assim, ó, a vida é assim. Hoje, você está aqui lá na frente, você também vai precisar ser carregado. Jesus falou isso para Pedro, né? Hoje você é novo, você vai ficar velho. E vão pegar você pela mão
e vão levar você para onde até nem você quer ir. Então, na verdade, apoiado por líderes religiosos, hipócritas e ambiciosos, os judeus, nos dias de Jesus, eles criaram um sistema que os isentava de responsabilidade de sustentar os pais. Dedicavam-se parte de suas finanças ao templo, fazendo isso um substituto da ajuda financeira que deveria ser dada aos pais. E Jesus afirmou que, fazendo assim, os líderes estavam invalidando o mandamento e a palavra de Deus. E Jesus os condenou por causa disso. Ele disse assim, eu não ajudo meu pai porque eu ajudo a igreja. E Jesus falou que vocês estão invalidando o casamento, o mandamento, porque eles não estavam honrando os pais. Então, em 1 Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo diz claramente que os filhos devem cuidar de seus pais, especialmente das mães viúvas, e se houver necessidade, também dos avós. Vamos ler 1 Timóteo 5, 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família, e a recompensa aos seus pais, porque isto é bom e agradável. Veja bem, obedecer aos pais é agradável a Deus, agora cuidar dos idosos também agrada a Deus. Então isso é muito importante para o jovem saber, que hoje ele é jovem, cheio de saúde, cheio de vida e vigor, mas um dia também será um velho. E como ele gostaria de ser tratado quando ficasse velho? Como ele gostaria de que fosse tratado pelos filhos e netos quando ficasse velho? Então assim o jovem deve proceder. Porque tem a lei da semeadura, né? Plantou, colheu. Se trata mal os pais agora, os avós também não respeitam, lá na frente também não serão respeitados e não serão amados e cuidados. Então, quem planta, colhe. E vamos lembrar de outra coisa que o Senhor disse, né? Ao que tudo indica, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, né? Entendeu? E o que é isso? Ele aprendeu o ofício com seu pai, terreno José, ajudando na carpintaria desde pequeno. Porque quando viram Jesus falando, disseram assim, esse não é o carpinteiro? Então Jesus já era conhecido também com a profissão do seu pai adotivo, José. Quanto ao cuidado com os pais idosos, é dele também que nos vem o maior exemplo na cruz, sofrendo a dor da crucificação e aquela ignomínia do nosso pecado, nessa hora extrema, em que consumava aquela obra da nossa salvação, Jesus pensou na sua mãe e cuidou para que não ficasse desamparada. Amorosamente confiou ela aos cuidados de João, que era o discípulo que ele amava. Amém? E amar, honrar e obedecer a Deus. Vamos lá. Em honrar e obedecer aos pais, os filhos estão honrando e obedecendo a Deus, o que é igualmente um dever. Por isso, aqueles que de fato honram o pai e a mãe conforme o mandamento divino, automaticamente têm o quê? A bênção de Deus na vida. Por quê? Porque, como você marca bem isso na sua mente, a obediência, ela atrai a bênção. A bênção sempre estará acompanhando os obedientes. Né? Quando você se propõe a obedecer, a bênção já vem se aproximando de você.
E aonde você for, a bênção estará ali. Amém? Não importa aonde você te coloquem. Lembra de José? Não importa onde ele estava, a bênção estava com ele. Que a Bíblia diz que Deus era com José. Então, na verdade, aqueles que de fato honram pai e mãe, conforme o mandamento divino, automaticamente têm a bênção de Deus, então eles estão treinados e prontos a promover a justiça, em obediência às leis e ao governo. Terão reverência pelas coisas sagradas e transmitirão uma herança moral e espiritual para a geração seguinte. Então, o filho obediente, abençoado por Deus, ele é bênção em todo lugar que ele vai. E as gerações seguintes serão influenciadas pelo comportamento dele. Veja as pessoas que estão fazendo leis hoje. Vêm de famílias desajustadas, filhos rebeldes e desobedientes, que escolheram viver o que queriam, e olha aí, se tornaram juízes, se tornaram deputados, se tornaram senadores, se tornaram delegados de polícia, e se foram desobedientes aos pais, eles não têm um exemplo na vida para amar as pessoas, para respeitar as pessoas, e eles vão fazer barbaridades, maldades que são até impensadas, porque eles não têm, eles são amantes de si mesmos, irreverentes, não respeitam as leis. Então, a própria lei que ele foi colocado para respeitar, ele já desrespeita a própria vida dele. Então, é uma desgraça na sociedade quando pessoas assim assumiram cargos. E começou lá no lar, começou lá na família, esse estrago. Marido e esposa são co-herdeiros da graça da vida. Pai e mãe cooperam com Deus como co-criadores dos filhos. O pai humano é um símbolo de Deus para o filho, e o dever do filho para com o pai é semelhante ao dever para com Deus. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, agora vamos falar sobre amando e obedecendo a Deus. As crianças devem aprender a amar, a obedecer e honrar a Deus o mais cedo possível. Elas podem e devem arrepender-se de seus pecados, receber Jesus como Salvador pessoal. A palavra de Deus estabelece as diretrizes a serem seguidas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venha o quê? Os maus dias, e você não vai ter prazer neles. Tá? E Jesus ordenou o quê? Deixai Então, tão logo tem a percepção do pecado, isso é, tão logo a criança saiba distinguir entre o certo e o errado, a criança ela precisa da salvação e deve fazer a sua decisão por Jesus. Se vier a morrer sem que tenha recebido como Salvador, estará perdida eternamente. Enquanto ela é bebê, ela tem a idade da inocência, mas como nós vamos ver, não é por causa da inocência em si, mas é pela misericórdia e o sacrifício de Jesus que ela é salva. Ok? Cultuando ao Senhor. Deus deseja que a criança tome parte no louvor, na adoração a Ele dirigidos. Elas devem participar do culto doméstico, ir à casa do Senhor. Isso se vê em muitas passagens bíblicas, como nesta em que o rei Josafá moveu a nação a buscar o Senhor. Ele disse o quê? E todo estava em pé, suas crianças, suas mulheres. Então, vários homens de destaque na Bíblia aprenderam a adorar e a servir a Deus quando ainda eram pequenos, como Moisés, Samuel, Timóteo. As crianças eram levadas pelos pais para verem Jesus. E no templo entoavam-lhe louvores.
E quando os líderes religiosos se indignaram ante o vozerio das crianças que clamavam Hosana ao filho de Davi, Jesus perguntou-lhes: nunca vocês leram pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o quê? O perfeito louvor. Então isso é muito importante para a gente conhecer. E no último texto fala: vinde meninos e escutai-me. Né? Vamos ler aqui esses trechos? 20 meninos, ouvi-me. E vos ensinarei o quê? Quem é o homem que deseja a vida e quer dias largos para ver o bem? Quem é? Guarda a tua língua do mal. Aparta-te do mal. Procura a paz. Então, nesse belo salmo, os filhos são convidados a vir, ouvir e aprender o segredo de uma vida longa e feliz. Então, quem quer ver o bem? A pergunta sugere que o interlocutor está disposto a mostrar o caminho para viver bem. E começa com o temor do Senhor, né? O salmista chamou o quê? Vinde, meninos, e o quê? Me ouçam, eu vou ensinar para vocês temer a Deus. É isso que é importante. O temor ao Senhor é o quê? É o princípio. Então, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, na inteligência, a pessoa aprende. No temor ao Senhor, ela é sábia. Inteligência é bom para aprender, mas sabedoria é quando é colocado em prática o que se aprendeu. Então, os filhos devem ser ensinados a confiar na palavra de Deus, sabendo que o Criador deseja a sua felicidade. Sendo Ele santo e justo, o caminho para suas bênçãos é buscá-los e ser obediente. O que ele diz aí? Aqueles que buscam bem nenhum faltará. Olha só, amados. Então a paz, a presença, a orientação e a ajuda divina não faltam aos filhos que fazem a vontade de Deus. Em Provérbios 3, de 1 a 7, e 4, lá do 20 até o 27, a palavra de Deus assegura largos dias aos que procuram ver o bem. Então, somente aquele que faz a vontade de Deus, servindo-o, alcança contentamento e também real satisfação. E como viver bem? Bom, o salmista, ele dá um passo à frente. Além de dizer que os filhos devem sentir e ver o bem, ele deseja ensinar a eles como viver bem. As ciências humanas, elas não podem ensinar isso. O valor da justiça e da pureza no íntimo não faz parte do enfoque das matérias abordadas nas escolas seculares. Mas o salmista ensina passo a passo como viver bem. O que ele diz aí? Guarda do mal e teus lábios, aparta-te e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Então, certamente o salmista conhecia as principais tentações da criança, que é mau uso da língua, desobediência, ira e desejo de vingança. Será que está só nas crianças esse sentimento? Então, para vencer mais tentações, os filhos precisam ser instruídos a falar a verdade, obedecer, procurar a paz e perdoar. Então, vamos lá, falar a verdade, desde a mais tenra idade. A criança deve conhecer o valor da verdade. Os pais que ensinam seus filhos a mentir, eles serão inevitavelmente responsabilizados por isso, por Deus. Eles ensinaram.
Eu, quando vejo um pai achando engraçado o filho falar palavrão, fazer maldades, ele acha engraçado. Lá, quando o filho crescer, vai querer fazer a mesma coisa, o pai vai querer repreender. Mas, ué, que contradição é essa? Eu fazia isso quando era pequeno, eu achava engraçado. Agora o que eu estou fazendo, eu acho ruim. Então é incoerente. E tem muitos pais incoerentes. Porque é criança, mas essa criança vai crescer e ela está ouvindo e aprendendo. Né? Então, para vencer essas tentações que infelizmente acontecem com todos nós, então nós somos eternas crianças, porque esses sentimentos aqui não é só das crianças, é nosso também. Nós precisamos ser instruídos a falar a verdade, obedecer, procurar a paz e perdoar. Então, falar a verdade é algo que é muito importante na vida, amados. Então, quando a gente ensinava as crianças, por exemplo, meu filho, uma vez chegou em casa com uma bola. A gente morava num bairro que a vizinhança toda se conhecia. A bola estava na rua, mas estava na rua da nossa casa. Então, fatalmente era de alguma criança dali, de uma das casas. E ele chegou todo feliz em casa porque achou a bola. Então, falou assim, filho, de quem é essa bola? Eu não sei, eu achei na rua, é minha. Eu falei, não, nós vamos procurar essa bola. Quem é o dono dessa bola e você vai devolver. Aí saímos procurando nas casas dos vizinhos, de repente achamos a casa que era da criança embaixo. Só, ele veio aqui devolver a bola que ele achou na rua. Então aquilo, para ele, ficou meio frustrado na hora que ele pensou que agora ia ser beneficiado porque achou aquela bola. Uma coisa simples, mas que marca a vida das crianças. E eles vão sempre saber, o que não é meu, eu não posso ficar com ele. Eu acho muito bonito aqui no Japão essa educação que as crianças têm. E vai até os adultos, né, mano? Você perde uma carteira, um negócio em algum lugar, você vai lá, você acha. Dificilmente ela desaparece, né? Dificilmente você acha alguma coisa faltando, não é verdade? Mas já aconteceu comigo, de eu esquecer a carteira em alguma loja, e a gente depois lembrar e voltar lá e estava tudo lá guardadinho, certinho, não faltou nada. E isso já porque desde criança, as crianças aprendem aqui não é deles, não põe a mão. Não é verdade? Obedecer. No Antigo Testamento, os filhos rebeldes e incorrigíveis, eles eram o quê, amados? Apedrejados. Quando o filho não tinha mais, ele estava rebelde, que não queria mais obedecer, e ficava violento, eles eram apedrejados. Correção severa demais? Todavia, os filhos eram bem avisados e conscientizados das consequências da rebeldia. Vale a pena os filhos saberem que os pais serão responsabilizados por Deus se não exigirem deles a obediência. O que não cumpre os deveres responderão por sua omissão. O que é omitir? Os pais que deixam de disciplinar os filhos com dó ou com medo, eles serão responsabilizados. Isso, porque são omissos. A omissão é deixar... A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a omissão da disciplina também é pecado. Ok? Diante de Deus. Procurar a paz. Brigar pode se transformar em um hábito entre os irmãos e os pais. Não pode admitir tal coisa. As crianças devem ser treinadas a respeitar os obreiros e a vontade dos outros e a ceder a vez em certas ocasiões, a fim de viver em paz. Interessante que hoje, irmãos, tem crianças que não respeitam os pais. E, por consequência, também não respeitam os adultos. No meu tempo, quando um adulto falava, a gente tinha medo, a gente obedecia. Hoje, as crianças estufam o peito e enfrentam o adulto. Xinga, desacata. E os pais ainda defendem. O que vai ser essa criança quando crescer? Nunca vai respeitar ninguém. Nem Deus.
Perdoar, nada mais eficaz que o perdão para se extinguir o desejo de vingança. As crianças devem aprender a suportar com paciência e conhecer o alívio do perdão concedido. Lá em Marcos 18, 21 a 35, os pais têm uma ótima passagem para ensinar os seus filhos. Aqui, amados, nós vemos uma passagem muito importante sobre perdão. Entregando bem cedo sua vida a Jesus, então a criança vai estar livre de sucumbir a essas tentações capazes de destruí-la, obedecendo às ordens do Senhor. O que ele diz? Deixar os meninos E não os talvez dever a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então veja que é muito importante isso. Agora nós vamos depois falar sobre a disciplina no lar. Então vamos dar uma pausa agora, vamos tomar aqui um café. A missionária trouxe um pãozinho aqui para vocês, torradinha. Quem quiser experimentar um pedaço pode ir lá, ok?